Pessoal, vou abordar aqui um tema que é um introdutório à filosofia e eu diria mesmo até metodológico para as questões filosóficas, para a gente partir a partir dele, né? Que são os 5 pecados da razão. Um tema que foi abordado por Edgar Morin no seu livro Ciência da Consciência, pelo menos foi a primeira vez que eu vi alguém abordando a respeito disso. Depois que a gente começou a ser iluminado pelo Renascimento e os iluministas, a gente incorreu dentro da filosofia, dentro desses pecados, né? Que são eles: racionalização, reducionismo, tentação de sistema, tentativa de resolver plenamente a pergunta que você está colocando e a onipotência do eu que cogita. Eu acho que todos eles, assim a gente poderia dizer, foram muito bem exemplificados dentro do sistema hegeliano. Aliás, foi a partir de Hegel que mais ou menos a gente teve essa ideia de um sistema filosófico que englobava tudo e podia responder a absolutamente tudo a partir de um eu que conseguia transcender todos os obstáculos do sensível e atingir a inteligência plena de um fenômeno, né? Veja, sistema talvez seja uma palavra-chave para você entender o que eu estou falando. Quando você vai, por exemplo, fazer uma monografia dentro do seu mestrado, dentro do seu doutorado, ou se você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, se você está dentro da ciência, dentro do laboratório, a tentação suprema que hoje a gente tem dentro da ciência e da filosofia, hoje menos, mas era que nós conseguimos atingir a resposta última, a gente conseguisse dar um tipo de explicação esquemática que englobasse todas as possibilidades sem escapar nada. Então isso é o que eu chamo de tentação do sistema, a tentativa de resolver plenamente um problema, vindo de um eu que é um eu mais ou menos transcendental e onipotente. A coisa começa a ficar um pouco complicada, né? Mas veja, vamos criticar essa ideia. E a partir da crítica dessa ideia você vai perceber o quanto ela é absurda. Né? Quando Descartes ele surge ali tentando resolver o problema do ceticismo, ele cria a noção de um eu que consegue transcender tanto a realidade que ele engloba ela dentro da sua própria razão na medida que pensa. Esse eu não existe. O eu cotidiano é um eu que tem limitações, é um eu que não sabe para onde vai. Muitas vezes ele não tem a ideia do que está acontecendo em frente ao seu próprio nariz. Quando você vai tentar analisar a história, é preciso que você distancie-se da história para você começar a enxergá-la bem. E mesmo se distanciando da história que acabou de acontecer, você corre o risco de entrar sob determinados vieses que você está enxergando, mas não enxergou aquele outro viés, né? Você vai analisar a Revolução Francesa, aí você olha pelo viés dos jacobinos, mas não olha para o viés das populações cotidianas que estavam vendo aquela revolução acontecer. Então, o eu cotidiano é bem diferente desse tal do eu cogitus, né? O eu que está formando a realidade baseado aí na razão que ele está colocando sobre a realidade. A realidade ela é grande demais. Isso parece óbvio, né? Eu falando isso, mas a realidade ela é tão superlativa e ela transcende tanto qualquer tipo de eu que é impossível o eu conseguir abarcar a realidade como um todo. Então, é impossível você conseguir, através do seu exercício racional, fazer com que a realidade caiba dentro do seu raciocínio. Entre os gregos, a ideia era promover uma identificação entre a sua razão e o logos que existia dentro do macrosistema. Você percebia que estava se aproximando da verdade, pelo menos na linha socrática, se aquilo que você estava falando estivesse correspondendo à realidade que estava em sua volta, da qual você não era mais do que uma partícula que a imitava, que a refletia, né? A ideia hoje é que a gente entenda a nossa contingência, a nossa fragilidade, o quanto a nossa razão ela é fugaz, pequena, isolada, setorizada. A ideia hoje é contingência. E eu acho que a gente pode perfeitamente adjetivar como sendo de humildade. Um tema que estava muito frequente atualmente, por causa das brigas de direita e esquerda, era a respeito de Marx. Marx ele cria um pensamento de sistema porque ele é descendente direto de Hegel, né? Ele foi um grande estudioso de Hegel na sua adolescência, na sua juventude, participava de círculos de estudo hegelianos,
E o que ele fez, nada mais nada menos, foi tirar a ideia daquela razão absoluta que Hegel queria englobar na explicação da realidade e materializá-la no contexto histórico. Então Marx ele cria uma ideia de sistema que explica a história. A crítica que se lança sobre Marx, depois eu vou fazer um videozinho que vai falar só sobre Marx, é a seguinte: como é que um indivíduo que está preso na história, percorrendo o seu tempo, ele vai conseguir abarcar começo, meio e fim da história num grande sistema, sabendo inclusive como é que ela deve terminar? Né? Como é que eu posso dizer que realmente a história tem que ter determinado ator que deve mover a história com suas ações e suas praxes e vai finalizar numa comunidade justa e igual? Talvez não, talvez a história seja apocalíptica. Talvez a história percorra caminhos nunca antes imaginados. O normal da realidade é nos surpreender. Então, o normal da filosofia não seria você encontrar a resposta última, mas você estar aberto a ser surpreendido pela realidade. Eu vou falar aqui uma coisa que é prosaica, mas só para a gente finalizar com uma concepção que se aproxima mais do nosso dia a dia. Você está no relacionamento, você está falando lá com a sua esposa, ou com seu marido, com seu namorado, com sua namorada. Você diz, eu vou usar tal roupa, certo? Por quê? Não, porque eu fico mais bonito em tal roupa. E aí a sua esposa pega e diz, não, eu prefiro que você utilize aquela. E aí você vai começar a defender que a beleza está na sua concepção de mundo e não na concepção dela. Você não sabe. A consciência dela te traz uma surpresa e uma novidade que transcende a sua concepção de mundo e a sua concepção de estética. O outro, quando ele é inaugurado na sua vida, e a gente experiencia isso constantemente dentro das relações amorosas, ele traz uma novidade constante com suas sugestões que muitas vezes colidem com a sua. Daí vem as brigas de relacionamento, as brigas de casal. E não adianta você ser o melhor dos filósofos, né? Porque muitas vezes a pessoa não está pautada nos mesmos critérios racionais que você está. Ou ainda, talvez as relações que estejam ali envolvidas não sejam da razão, mas da emoção, que já é outro esquema. E quem disse que as emoções também não têm uma propriedade para falar dentro desse diálogo? Né? E aí vai vir dentro da filosofia a história de o que nós devemos ser mais, racionais ou emocionais, libidinais ou solares, né? Apolínicos ou dionisíacos, enfim. Então, a ideia que a gente tem hoje, pessoal, é o seguinte: se eu for analisar um tema, primeiro, eu tenho que saber a limitação do meu eu. Eu sou um eu cotidiano, preso a um determinado lugar, preso a um determinado tempo, num contexto histórico muito específico, tendo vivenciado e sendo construído por uma história muito particular. Então eu não posso cair na ideia do eu absoluto que consegue aprender a realidade de forma englobando um macrocosmos que me divisa completamente o horizonte. Primeiro, a razão. A razão ela é um dos instrumentos que eu tenho para conseguir ver esse recorte da realidade. Qualquer coisa que eu tente fazer para colocar a realidade dentro da minha cachola, ela vai estar reduzindo a realidade a um determinado critério que está pautado em você. Né? Então, tome cuidado com a tentação de você construir um sistema que explique tudo, uma resposta última que seja plena. Né? Tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então, quando eu estou começando a filosofar, eu tenho que filosofar sabendo que eu estou situado em um determinado lugar. De onde eu falo? Para quem eu falo? Qual é o meu objetivo? Claro que a nossa razão fica migrando entre determinados polos. E os polos são os seguintes: eu tenho que ter uma ambição de falar extensamente a respeito do que eu estou dizendo e eu tenho que compreender as particularidades do que eu estou analisando, certo? Então, por exemplo, nos contextos históricos, se eu tenho que entender extensamente o que estava acontecendo naquele momento e eu tenho que compreender profundamente as particularidades de cada momento. O ser humano ele é de uma limitação tal que ele nunca consegue fazer esses dois polos ao mesmo tempo com todo o absoluto.
Deus conseguiria. A nossa ideia de Deus é o indivíduo que tem a propriedade do universo absoluta em toda a sua extensão e com toda a profundidade. Mas nós, seres humanos de mentalidade limitada, sempre quando nós tentamos aprofundar algo, nós perdemos a extensão, como se desfocasse a nossa visão. E sempre quando a gente tenta estender a nossa visão, entendendo com maiores margens, aumentando os limites de compreensão, você perde a profundidade e você comete o pecado de estar reduzindo as particularidades ao todo. E quando você tenta ir para o todo, você perde, quando você está nas particularidades, você perde a noção do todo. Né? Então, ganhar em particularidade, perder no todo. Ganhar no todo, perder a particularidade. Isso nos leva a um determinado nível de ceticismo? Talvez não, né? Talvez não. Nos leva a um nível de honestidade e de uma noção de que nós realmente somos filósofos, que é amantes da sabedoria e não sábios. Né? Então, sempre buscando o ser amado, nunca atingindo completamente o enlace último e final com ele. A não ser na transcendência, quando talvez você entenda um pouco que deve ser plenitude e serenidade. Mas é lá, não aqui.